Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, nossos amigos aí que curtem nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um vídeo, mas antes de tudo quero falar com vocês, quero pedir a vocês, né, o seu like, a sua inscrição no nosso canal para que a gente possa crescer um pouquinho aí cada dia mais. Bem, meus amigos, ontem teve aquela tragédia aí, 3-0, e o Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense, algo que nós não pensávamos, a questão de mais ou menos aí 15, 30 dias atrás era algo impensável, porque o Flamengo até com o Renato Gaúcho começou arrasador, né, ganhando de todo mundo, goleada, né, todo mundo encantado com aquele time do Flamengo, e de repente o Flamengo começou uma espiral de queda, sabe, uma ladeira abaixo que a gente tenta entender, tenta explicar, tenta encontrar, né, algo que possa justificar essa situação, sendo que não tem explicação o que está acontecendo, né? Aí eu tento analisar e tento chegar a algum denominador comum para que a gente possa entender de fato. Bom, eu vou me remeter aqui um pouquinho nos tempos do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, a grande questão dele, inclusive com esse que eu vos falo, é que a gente sempre teve um pé atrás com o Rogério Ceni por ele ter sido ídolo do São Paulo por muito tempo e tal, e por nós acharmos estranho, inclusive eu, que o Rogério Ceni simplesmente ele não conseguia ganhar do São Paulo. Foi assim com Fortaleza, desclassificado inclusive, salvo engano, na Copa do Brasil. Foi assim com o Flamengo também, desclassificado na Copa do Brasil com o seu Rogério Ceni no ano passado, e depois no último jogo que nós precisávamos empatar. A gente precisava só empatar para garantir um ponto na frente do Internacional e sermos campeão sem problema nenhum. O Rogério Ceni conseguiu perder, acho que foi de 2-1 aquele jogo, né? Então, isso tudo gerava uma grande desconfiança em relação ao Rogério Ceni. Da mesma forma, o Rogério Ceni também pegou, no finalzinho ali da sua trajetória no Flamengo, ele pegou o Flamengo também muito desfalcado por conta de convocações para a seleção brasileira, a chilena e a uruguaia e até a paraguaia, porque o Pires da Mota havia sido convocado para a seleção paraguaia na época. E nisso também desfalcou bem o Flamengo. Eu não lembro se teve problema de contusões. Eu não lembro. Eu sei que também o Flamengo caiu muito. Por outro lado, os jogadores hoje que estavam até jogando bem, como o Michael, estava muito ruim com o Rogério Ceni, desacreditado, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira sempre foram desacreditados. O outro zagueiro que veio da Espanha, o Bruno Viana, também péssimo. Teve aquele jogo, não lembro contra qual time, pela Libertadores na fase de grupo, que ele conseguiu errar 3 vezes no mesmo lance. E essa somatória toda levou à demissão do Rogério Ceni. Eu falei aqui que eu via o Rogério Ceni como uma das grandes e poucas promessas como técnico do futebol brasileiro. E assim, também o Renato Gaúcho já não era nem mais uma promessa, mas uma realidade. Muitas vezes, o Renato Gaúcho é estagiário. Eu acho que o Renato Gaúcho é muito mais consolidado como técnico do que o Rogério Ceni, na minha opinião. Mas também muita gente, o boleiro Renato Gaúcho está lá, está na praia, o pessoal falando. Inclusive a grande parte dos youtubers, dos repórteres que criticam o Renato Portaluppi, na época estavam pedindo, né, ele no Flamengo. E eu também acreditei muito no Renato Gaúcho no Flamengo, muito embora eu sei, né, eu tinha essa consciência que o Renato Gaúcho não estava a nível do Jorge Jesus, porque dificilmente a gente não vai comparar, né? Não tem como não comparar, porque o Renato Jesus, desde que eu acompanho o Flamengo lá na década de 80, né, de 1979, melhor dizendo, eu já tinha 8 anos de idade, comecei a torcer para o Flamengo, eu não me lembro de um técnico
tão vitorioso quanto o Renato Jesus, o Renato Jesus, o Jorge Jesus. Eu, sinceramente, eu não lembro. Se alguém lembrar, põe, por gentileza, aí na descrição para que a gente possa, né, acompanhar. Então, meus amigos, eu, sinceramente, não lembro de um técnico tão vitorioso quanto o Jorge Jesus. Ah, Jorge Jesus vai voltar? Não creio, não acredito não. Mas vamos lá, nossa análise aqui é outra. E nisso, então, quando o Renato Gaúcho ele assume o Flamengo, pelo menos a impressão que eu tenho hoje, é que o Rogério Ceni tinha deixado um time arrumado, né? Bem mais arrumado do que o Portaluppi se encontra hoje. Uma vez, poxa, Xande, mas o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, por exemplo, deixava o Arão jogar na zaga, coisas assim loucas, né, que se faziam no Flamengo. E o Renato Gaúcho, ele já disse que não gosta de improvisação de jogadores, né, para que cada um jogue na sua posição. Será? Porque o Andrés Pereira está jogando ali como se fosse uma Arrascaeta e a gente não viu o cara não rendendo nada, né? Bom, e aí, claro, ele fez algumas mudanças, trouxe o Arão novamente ali para a cabeça de área, que é o correto, né? Tentou colocar novamente Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana. Bruno Viana até vem, eu para ser sincero com vocês, o Bruno Viana, para mim, ele vem fazendo até uma apresentação mais consistente do que Léo Pereira. Inclusive é de estranhar, porque Léo Pereira nos primeiros jogos com o Renato Gaúcho, assim até como o Gustavo Henrique, se saíram muito bem, vieram bem e tal. O pessoal, recuperou o jogador. Renato Gaúcho, inclusive, pedia o Léo Pereira lá no, acho que era no Grêmio. E recuperou o jogador. Mas de repente, assim, sabe, de uns 2 jogos, o rendimento desses jogadores foi lá para baixo. Você pega, por exemplo, o Caio, Rodrigo Caio, que era um dos queridinhos da torcida, zagueiro de seleção brasileira, de repente o Rodrigo Caio começou a errar tudo. Tá errando tudo, eu não sei o que está acontecendo. E esse problema da zaga do Flamengo não é um problema de hoje. Esse problema da zaga do Flamengo é um problema que vem desde o Domenech. O Domenech, quando perdia, ele não perdia de 1, não. O Domenech perdia de 4, de 5, só que tomava goleada, né? Então o problema é que já vem desde lá de trás. E aí veio o Rogério Ceni, tentou dar uma arrumada, não conseguiu, né? Léo Pereira falando tudo, Gustavo Henrique falando tudo. Aí o que ele faz? Ele recua o Willian Arão para dar uma melhorada. E realmente melhorou. A desculpa foi pela saída de bola, mas não foi só por isso, não. É pela ineficiência dos zagueiros do Flamengo. E aí vem então o Renato Gaúcho. Como eu disse, de início começou bem, né? A zaga vinha até bem, e de repente dá essa queda maluca, louca. E eu vou ser sincero, mesmo com a volta do Fábio Luiz, né? Esse menino aqui, zagueiro bom para ele, acho que é Fábio Luiz, esqueci o nome agora. Davi Luiz. Mesmo com a volta do Davi Luiz, eu não sei não, porque o Rodrigo Caio tá jogando água suja. Tá muito ruim. O Isla oscila muito, né? Oscila demais. Nós tivemos o Felipe Luiz, que eu gosto muito dele, mas num dia de seleção brasileira. Fez o pênalti, né? Ali foi um pênalti. Depois ele cortou mal ali, a bola bateu no pé dele, tirou meio que o Diego de tempo, apesar que foi um frango do Diego no segundo gol. E pronto. 2 gols do Atlético no primeiro tempo, praticamente liquidando o jogo, o Flamengo sem poder de reação. E a grande questão é que a gente vê o Flamengo não só apático, mas nervoso. Você vê o primeiro tempo, sabe, aquela coisa truncada e tal, muito nervoso o Flamengo, demais. Isso daí, sabe, é time que está em crise, que quer sair da crise, mas não tem um esquema tático, não tem uma solução, não tem um fator psicológico forte para poder sair da crise. Aí Renato Gaúcho diz, não, mas eu sou pago para incentivar os jogadores, para levantar a moral dos jogadores. Beleza, eu pensei que ele fosse pago para poder fazer esquema tático, eu pensei que ele fosse pago para poder treinar, eu pensei que ele fosse pago para poder pensar e tirar o time de uma retranca como essa que nós vimos. Hoje está fácil. Vai enfrentar o Flamengo, bota 10 jogadores lá debaixo da trave
que o Flamengo simplesmente não tem criatividade, né? Muito bem. É isso aí, meus amigos. Tem muita coisa para falar. A gente vai falando aos poucos aí, tá certo? Um forte abraço a todos aí. Fui!